Problemas na amamentação? Como é que foi por aí? Vamos conversar um pouquinho? Olá, eu sou a Patrícia, mãe da Isis, de 5 meses, e eu converso sobre as belezas e os desafios da maternidade. A minha experiência com a amamentação pode assustar um pouquinho, ou pode te dar esperança caso você esteja passando pelo mesmo. Os meus problemas com a amamentação começaram lá no hospital. Assim que eu saí da cirurgia e fui para a sala de recuperação, a minha filha estava chorando bastante e as enfermeiras tentaram colocar ela no meu peito. Ela não pegou, mas elas disseram que era posição e eu não podia me mexer, não podia tirar eu daquela posição. Então elas falaram: não, é normal, tá tudo certo. Na hora que você for pro quarto, a gente tenta de novo. Dito e feito. Cheguei no quarto, as enfermeiras me colocaram de lado para colocar a minha filha para amamentar, né? Eu tava deitada, elas me colocaram de lado assim, para tentar colocar minha filha no peito e mais uma vez não deu certo. Foi nessa hora que eu comecei a ficar um pouco preocupada. A minha filha nasceu a 1h53 da tarde de uma quinta-feira. Passou aquele dia, a tarde toda, passou a noite, passou a madrugada, virou o dia e eu ainda não tinha conseguido amamentar. E sabe o que me deixava pior? Quando vinha alguma visita e às vezes ela chorava e a pessoa falava assim: eu acho que ela tá com fome, você não vai amamentar? A única coisa que eu queria fazer quando alguém me falava aquilo era chorar. Porque eu não estava amamentando ela, não era porque eu não queria, era porque a gente não estava conseguindo. E eu chamava as enfermeiras o tempo inteiro para me ajudar a colocar a minha filha no peito. Eu consegui amamentar ela quase nos últimas 12 horas que eu fiquei no hospital, assim. Praticamente, eu acho que foi isso mesmo. Nas últimas 12 horas que eu fiquei, a gente fica umas 48 horas, né, depois da cirurgia. Então, nessas últimas 12 horas foi quando eu consegui amamentar. Quando a fono foi ver lá, né, porque quando a pediatra passou no segundo dia, eu falei pra pediatra, eu falei: olha, eu não tô conseguindo amamentar. Ela falou: então eu vou pedir pra fono vir avaliar sua filha, ver se ela tá com alguma dificuldade de sucção e etc. A pediatra passou de manhã, a fono foi passar lá pelas 8 horas da noite. Quando ela passou, ela fez todos os testes com a minha filha e falou: olha, ela não tem nenhum problema de sucção, ela tá sugando bem, ela pega bem, ela suga bem, tá tudo certo, deixa eu ver seu peito. Aí ela olhou pro meu peito e falou assim: você tem o bico semiplano. Esse é o problema, vai precisar usar um bico auxiliar. Pois então, antes disso, antes de acontecer a visita da fono, eu recebi a visita de uma amiga que tinha passado por uma situação muito parecida de ter o bico semiplano. E ela tinha usado um bico auxiliar. Ela falou pra mim: olha, se você quiser eu trago pra você. Eu vou esterilizar ele em casa e eu te trago pra você fazer um teste. Só que a enfermeira me proibiu. Ela falou: não, isso não tem nada a ver, não é o peito, é ela que não tá conseguindo pegar e pronto. Então eu falei pra minha amiga, olha, nem traga, a enfermeira falou que eu não posso usar. A hora que a fono passou e falou aquilo, eu falei: mas então, vão me deixar usar o bico auxiliar? Porque a enfermeira não deixou quando eu falei de usar, né? Ela falou: não, vou deixar anotado no prontuário, tudo certinho. Ligamos numa farmácia, mandamos entregar um bico auxiliar das marcas que ela indicou algumas marcas lá. Quando eu coloquei o bendito do bico, adivinha só? Minha filha mamou. Só que fazia muito tempo que ela já tinha tomado a fórmula. E apesar dela ter mamado bastante no meu peito, aquela hora que ainda estava com colostro, eu ainda não tinha tido a pojadura, ela ainda estava com fome. Então, mesmo ela tendo mamado bastante no peito, a gente ainda precisou da fórmula. Então, lá no hospital, eu ficava revezando entre o peito e a fórmula nessas últimas 12 horas, porque antes disso tinha sido só a fórmula. Todas as vezes que eu tentava colocar ela no peito, ela não mamava. Eis que eu saí do hospital com uma receita de fórmula. Eles falaram: olha, você vai precisar complementar com fórmula, seu peito não tá dando conta, porque você não tá conseguindo amamentar, então você vai precisar usar fórmula. Quando eu cheguei em casa, eu tinha verdadeiro pavor de pensar que a minha filha estava passando fome por minha culpa. Porque era assim que eu me sentia. Eu sentia que a culpa era minha, que ela não estava conseguindo mamar porque eu estava errada, que o meu bico do peito era errado e isso era culpa minha. Então eu me sentia muito mal. Eu dava fórmula para ela pelo menos 2 vezes ao dia. E ela mamava muito no peito, com o bico. E aquilo dava um trabalho. Nossa senhora, dava muito trabalho usar aquele bico. Você já usou? Você também achou que dava trabalho? Porque, nossa, eu tinha que ficar segurando, né, o bico do peito, eu tinha que ficar segurando o bico auxiliar aqui em cima, porque qualquer hora ela tirava, dava um trabalhão, sério, um trabalhão. Na primeira consulta que ela teve com a pediatra, com 1 semana de vida, a pediatra viu que ela tinha recuperado o peso que ela perdeu na maternidade e aí ela me falou: olha, pode suspender a fórmula,
Porque 2 fórmulas por dia não é o que tá fazendo ela ganhar peso. O que tá fazendo ela ganhar peso é o seu leite. Continue com o seu leite. Minha filha nasceu numa quinta. Eu saí do hospital no sábado. Na sexta-feira da semana seguinte, eu fui na pediatra e ela disse: suspende a fórmula, dá só o peito. No sábado, eu tive febre. Mas não era qualquer febre. Era uma febre de 38,8, 38,9, 39. Era uma febre muito alta. E aí, como eu já estava tomando algumas medicações depois que eu saí do hospital, eu continuei tomando remédio. Eu estava tomando remédio para febre. Só que o remédio era assim, dava 6 horas, a minha febre começava a voltar. Como na segunda-feira eu tinha que ir no hospital tirar os pontos da cirurgia, eu falei, eu não vou no hospital hoje, eu já vou lá na segunda-feira, eu já vejo o que é. Falei, deve ser alguma coisa da cirurgia. Só que nisso, eu reparei que o meu seio direito estava vermelho e ele estava dolorido. Mas ele estava dolorido num nível que não dava para encostar. Não dava para encostar, estava muito dolorido. E aí, quando eu cheguei no hospital na segunda-feira, eu avisei, falei, olha, eu vim tirar os pontos, mas eu tô com febre. E aí eles falaram, tá com febre, vai ter que passar no PS, não sei o quê. Aí a enfermeira que faz que tira os pontos falou, não, passa ela aqui primeiro, eu avalio, depois eu vejo pra onde ela precisa ir. Aí eu conversei com a enfermeira, eu falei, olha, meu seio tá vermelho, eu tô com febre. Ela falou, eu posso olhar? Aí ela olhou meu seio e falou assim, você vai ter que passar lá com o ginecologista de volta. Então, tirou os pontos, doeu também. Porque, nossa, doeu. E doeu mesmo. Mas passou, foi rápido pelo menos. Saindo de lá, da retirada dos pontos, eu fui na aula da maternidade passar com o GO. E a médica falou, você está com mastite. Não bastava estar com dificuldade para amamentar, tinha que ter mastite. Pra quê, né? Pra que uma dificuldade só? Bota mais, bota mais. Vamos de mastite. Eu tinha acabado de terminar uma cartela de antibióticos e eu tive que começar a tomar antibiótico tudo de novo. O meu organismo ficou todo zoado, porque era muito antibiótico. Sem parar, sem pausa, né? Eu fiquei acho que um dia sem tomar antibiótico. Foi péssimo. Logo em seguida, acho que uns 3 dias depois, a mastite começou a melhorar e eu fui orientada, quando eu retornei no hospital, a retirar bicociliar. E nessa hora que as coisas começaram a ficar mais complicadas muito rápido. O meu peito começou a machucar muito, sangrava todos os dias. Uma hora tava sangrando um, outra hora tava sangrando o outro. Eu chorava para amamentar, tava muito difícil. Até que eu marquei uma consulta num programa que chama Mamãe Nenê. Eu não sei se tem em todas as cidades, tá? Mas aqui na minha cidade tem o Mamãe Nenê, ele é do SUS. E eles têm consultoria de aleitamento materno. Eu marquei uma consulta, eu fui na primeira consulta, acertamos a pega, tava tudo certo, maravilhoso. Cheguei em casa, doendo tudo de novo. Eu marquei a segunda consulta para a semana seguinte. Até chegar a semana seguinte, eu estava em completo desespero. A minha filha chorava para mamar, eu chorava para dar o mamar. Porque doía tanto, gente, mas tanto. Eu pegava aquelas fraldas de boca, eu enrolava ela assim, colocava na boca e mordia para eu poder amamentar. E eu chorava, assim, ó, as lágrimas escorria. E ela mamando, e eu chorando. Ela mamava, eu chorava, ela mamava, eu chorava. Porque doía absurdamente, mas eu não queria deixar de amamentar. Primeiro, eu tinha muito medo que se eu tirasse um peito, vamos supor, o peito direito tá machucado, eu vou pôr mais no esquerdo. Eu morria de medo de ter mastite de novo. Porque a médica me explicou que eu nunca podia deixar o peito muito cheio, porque isso era um dos fatores que causava mastite. Então eu tinha pavor, falava, não quero ter mastite de novo. E eu quase tive de novo 2 vezes. Então eu tinha medo. E eu não queria deixar de amamentar. Pra mim era muito importante amamentar. Só que foi muito difícil. Da segunda vez que eu fui no Mamãe Nenê, eu fui orientada a passar de novo, só que com a fono. Então lá eles têm consultoras de amamentação e tem uma outra consultora de amamentação que é a fono. Então quando o caso é um pouquinho mais difícil, eu acredito, eles passam para fono e eu comecei a passar com a fono. Ela identificou que a minha filha não sugava direito. Ela mantinha a língua dela mais para trás, então isso fazia com que ela passasse a língua bem ali no bico do peito. Isso que machucava o meu peito. Além disso, ela não abria a boca direito. Então, aí, a partir daí, nós começamos a fazer exercícios com ela. Então, tinha que pegar a língua dela e ficar trazendo para frente antes de mamar. E quando eu colocava ela no peito,
tinha que vir uma terceira pessoa para abrir, puxar o queixo dela para baixo para ela abrir a boca direito. O que isso me tornou? Me tornou uma pessoa que não conseguia ficar sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu precisava de alguém para abrir o queixo dela, para ela conseguir mamar direito, né? Tanto mamar direito, mamar melhor, quanto não me machucar. Então eu fiquei super dependente de alguém. Então, claro que 90% do tempo quem estava aqui era o meu marido. Ele levantava comigo todas as vezes que eu precisava amamentar. Ele ia trabalhar? Não tinha problema, ele estava levantando comigo. Só que eu sempre falava pra ele, volta pra cama, se eu precisar eu te ligo. Porque ele tinha que dormir também, porque ia trabalhar, né? Então, mas ele sempre levantou todas as vezes. Ele levantava, ele me ajudava, pegava água, enchia minha garrafinha, perguntava se eu precisava de mais alguma coisa e ia dormir. Foi muito difícil, porque eu demorou muito para começar a cicatrizar. Pesquisei um pouco sobre o assunto e eu vi que, em média, as pessoas demoram, assim, 1 mês para começar a melhorar, né? Então, depois de 1 mês já começa a melhorar. Passou 1 mês e eu tava lá com o peito sangrando e não melhorava, e eu chorava, e eu ia no Mamãe Nenê e falava que não ia conseguir. E, gente, o Mamãe Nenê foi o que salvou a minha amamentação. Foi o que salvou aqui, porque se não fosse por elas, eu hoje não estaria amamentando. Mas demorou para começar a cicatrizar. Foi assim, depois de 2 meses que começou a cicatrizar, que eu reparei que começou a cicatrizar. E para falar assim, olha, ficou bom, não dói mais, só depois de 3 meses. Então não faz muito tempo que eu amamento sem dor. Durante um tempo eu me senti muito culpada porque eu não queria amamentar. Mas não é que eu não queria amamentar, eu queria muito amamentar. Só que, como doía muito, era difícil. Então eu ficava naquela, tá chegando a hora de amamentar, eu não quero, pelo amor de Deus, eu quero que isso acabe. E isso fez eu me sentir muito mal, porque eu sentia que isso era falta de amor, mas a gente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você tá sentindo assim também, tenta não pegar isso pra você, porque a amamentação é difícil. E tá tudo bem se você não der conta de continuar. Se você falar assim, não, eu prefiro não passar por isso, eu quero dar fórmula, cara, a escolha é sua. A escolha é totalmente sua, faça o que é melhor pra você. Eu segui em frente, com muito suor e lágrimas. Lágrimas e lágrimas e rios de lágrimas. E hoje, ver a minha filha ganhando peso só com o meu leite, porque hoje ela mama só no peito, é muito gratificante, porque quando eu tava com o peito muito machucado, eu precisei revezar com fórmula, porque o meu peito tava muito machucado, sangrava demais. Eu passei de fissuras para erupções, de tanto que machucou. Então foi realmente muito difícil, mas passou. Uma coisa que eu tenho pegado pra mim, desde que eu fui mãe, desde que minha filha nasceu, é que tudo passa, né? A parte de ficar acordado todos os dias o tempo inteiro passou, a fase ruim da amamentação passou, vão chegar outras fases tão desafiadoras quanto e que vão passar também. É isso que eu pego muito. É difícil? É, mas passa. Se você não tem condições de pagar por uma consultoria de amamentação, tem muitos vídeos muito bons aqui no YouTube que ensinam a pega correta da amamentação. É claro que uma consultora na sua casa, ali com você, ou você indo até ela, tanto faz muita diferença. Porque eu tive uma consultoria online e depois eu tive uma consultoria presencial. E a presencial foi 1000 vezes melhor, não por causa da profissional, mas porque ela podia me corrigir ali, ela estava vendo tudo certinho. E ela podia corrigir a pega ali comigo na hora, mostrar realmente o jeito correto. Então foi muito bom. Mas pesquisa se aí na sua cidade tem algum tipo de auxílio assim, porque aqui tem e foi o que salvou a minha amamentação. Hoje eu digo, eu prego a palavra do Mamãe Nenê por onde eu vou. Eu já indiquei para muitas mães e assim, foi muito bom pra gente. Como é que foi a sua amamentação? Você também teve problema por aí? Você continuou amamentando ou não amamentou mais, optou pela fórmula? Conta um pouco aqui sobre a sua experiência com a amamentação. Obrigada por assistir. Até a próxima.